Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos estudar os 10 primeiros versículos, Efésios 2, 1 a 10. Se você tiver a Bíblia aberta, eu acho que seria bem interessante você acompanhar-nos com a tua Bíblia aberta para que, então, ao nos referirmos a alguns versículos, você possa ir fazendo essa relação direta com o texto bíblico. Quando nós lemos esse texto, nós entendemos que ele nos proporciona uma primeira ideia, e essa primeira ideia eu quero colocá-la como título para esse parágrafo. Efésios 2, 1 a 10, a nova vida, fruto da graça divina. A nova vida, fruto da graça divina. Embora tenhamos mencionado o fato de que essa carta de Paulo aos Efésios é um documento onde o apóstolo mostra os princípios básicos para a nova vida vivida em comunidade, vivida como igreja, como corpo de Cristo, ao iniciarmos o estudo do capítulo 2, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo nos apresenta as ações divinas realizadas em favor de cada um de nós que já recebemos o Senhor Jesus Cristo e que juntos formamos o corpo de Cristo. Então, nos versículos 1 a 10, nós estaremos percebendo as ações divinas em favor de cada cristão. Nesses 10 primeiros versículos, encontramos uma narrativa do que Deus fez em favor de cada um de nós e qual é o seu propósito para cada um de nós individualmente. Nos versículos seguintes, 11 a 22, veremos o que Deus fez pela humanidade toda, pela humanidade completa, unindo judeus e gentios numa só família, a sua família. Nesses versículos nós vamos também ver o seu propósito para com esse novo povo que ele está formando, isso é, para com a sua igreja. Lembramos das palavras do próprio Paulo quando ele escreveu aos Coríntios, e lá ele declarava com objetividade: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é exatamente isso que Paulo está afirmando a respeito daqueles que agora vivem em Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é formada de novas criaturas e o seu segredo é pertencer a Cristo, é estar em Cristo. A igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Embora a igreja esteja no mundo, posicionalmente ela já está em Cristo. E diante desse fato, é a Ele, o seu Senhor, que a igreja deve obedecer. Esse é o segredo das igrejas vitoriosas, mas esse é o segredo também dos cristãos vitoriosos. Nesse primeiro parágrafo, verificamos que Deus é o idealizador da nossa salvação. Sabe por quê? Porque Ele elaborou um plano lá na eternidade. Ele o desenvolveu e o desenvolverá até o fim. Se não fosse a graça divina, não teríamos a experiência da nova vida, da vida espiritual. Nesse primeiro parágrafo, constatamos que estávamos numa situação desesperadora, de desonra e, praticamente, de total incapacidade de nos relacionarmos com Deus. O homem, por si só, depois da queda lá do Éden, não consegue mais se relacionar com Deus. Mas aqui mesmo constatamos que pela graça divina Ele nos concede uma transformação radical, dando-nos então uma nova posição de honra e poder. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos apresenta um vívido contraste entre o que o homem é por natureza e o que ele pode vir a ser mediante a graça de Deus. Aqui, Paulo está descrevendo pessoas que experimentaram uma mudança completa. Elas eram desobedientes e filhas da ira, e agora são feituras de Deus, poemas divinos, para a realização da sua vontade planejada de antemão para cada uma delas. Por outro lado, é importante percebermos também que alguns cristãos, no desejo profundo de estar mais presentes no mundo, de dialogar com o mundo, de mostrar o caminho da salvação, alguns cristãos se envolvem tanto com o mundo que se esquecem dessa nova posição que temos em Cristo. Esse envolvimento é decisivo em nossa relação com nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes não vivemos uma vida de santidade porque nos esquecemos de que já estamos numa nova posição. Nós estamos em Cristo.
Cada um de nós precisa reconhecer a necessidade de estar em Cristo para obter todos os benefícios decorrentes da nova posição que gratuitamente e por méritos somente dele, cada um de nós já recebeu. Muito bem, então, depois dessas considerações iniciais, podemos resumir esses versículos fazendo a seguinte afirmação: todos os cristãos devem reconhecer que a graça divina é a causa fundamental de experimentarmos a nova vida. Eu repito, essa é a síntese do capítulo 2, versículos 1 a 10 de Efésios. Todos os cristãos devem reconhecer que a graça divina é a causa fundamental, é a causa primária, a causa básica de experimentarmos a nova vida em Cristo Jesus. Encontramos então nesses versículos 5 ações da graça divina que nos concedeu a nova vida. A primeira ação da graça divina é infundir vida a quem está morto. Veja o versículo 1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Isso é, a condição do ser humano sem Deus é morto, é de estar morto, morto nos delitos. Isso é, morto porque sem Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o homem está morto. Ele não tem a vida zoé, só tem a vida física, isso é a vida bios. Delitos são todos os crimes, todas as ofensas, todas as faltas, todas as transgressões da lei divina. É a palavra usada por 3 vezes aqui em Efésios. Aqui no versículo 2:1, em 1:7 nós já usamos, e também no versículo 5 do capítulo 2, nós vamos utilizá-la novamente. Ela é uma palavra que descreve essa situação em que nós nos encontramos longe de Deus. Delitos aparece apenas 19 vezes em todo o Novo Testamento, e 3 vezes aparece aqui na carta de Paulo aos Efésios. O homem também está morto nos seus pecados. O homem sem Cristo está morto porque o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. O pecado encobre o seu rosto, encobre o rosto de Deus em nós, para que ele não nos ouça. Você deve se lembrar dessa passagem lá em Isaías 59:2. Pecado é a palavra comumente usada para descrever a nossa condição adquirida por Adão. Por Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles caíram na tentação lá no Éden. Pecar é errar o alvo. É como aqueles amigos que foram caçar e acabaram por se ferir um ao outro, enquanto o coelho mesmo saiu ileso. Eles erraram o alvo. Veja bem, pecado não descreve apenas os atos pecaminosos, mas, sobretudo, a nossa condição, isso é, de separados, de afastados, de inimigos, de mortos, conforme Paulo mesmo disse lá em Romanos capítulo 5, versículos 6, 7, 8 e 10. Nós éramos fracos, ímpios, injustos, inimigos e pecadores. Essa é a descrição do apóstolo Paulo. Mas a graça divina nos transformou para Deus, ainda no versículo 1. Deus nos deu vida, isso é, Deus nos vivificou. Deus nos deu vida porque é Ele quem faz essa obra. Não só nós temos vida, como essa vida é dada por Deus. Ele não nos dá apenas a vida física, mas Ele nos dá a vida espiritual. A vida que recebemos é a vida eterna. Pois para nos relacionarmos com o Deus eterno, só poderíamos ter um tipo de vida. Isto é, a vida eterna, para termos relacionamento com Ele. A vida eterna é a única maneira pela qual podemos nos relacionar com o nosso Deus que é eterno. Mas devemos destacar também um detalhe muito precioso que aparece somente no versículo 5. Mas eu quero trazê-lo para cá. Veja bem, Deus nos deu vida como? Veja o versículo 5. Juntamente com Cristo. Por quê? Porque Jesus é a fonte da vida. Além dele ser o caminho e a verdade, ele também é a própria vida. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. A verdadeira vida que estava com o Pai e que nos foi manifestada, como disse João lá em 1 João capítulo 1, versículos 1 a 3.
A segunda ação da graça divina é fazer-nos constatar a situação do ser humano sem Deus. Veja os versículos 2 e 3. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora atua, agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como todos os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Querido amigo, o caminhar do ser humano sem Deus é triste. Embora estejam mortos, os homens sem Cristo continuam andando. É interessante isso. Um morto não anda, mas essa é a metáfora que Paulo coloca aqui. O homem sem Cristo anda segundo o curso desse mundo, isto é, não tem domínio da sua trajetória, da sua peregrinação. Ele é como um lápis que é conduzido pela mão daquele que escreve. Ou então, é como um animal que não faz a sua vontade, mas a vontade de quem o controla. É estar amarrado a uma corrente de escravos que vai sendo puxada pelo seu senhor. Eles andam também segundo o príncipe da potestade do ar. Isso é, segundo a vontade do diabo. Quem está sem Cristo anda nessa dimensão. Satanás não domina somente aqueles a quem ele possui, literalmente. O diabo, a antiga serpente, é astuta e sagaz, e o seu domínio é exercido através da sociedade. Essa sociedade, o diabo permeia com suas ideologias, com as suas filosofias, e essa sociedade leva o homem a se afastar ainda mais de Deus. A nossa sociedade vive influenciada pela mentalidade satânica. É o diabo que está por trás da ganância, do sistema financeiro, da corrupção, da imoralidade, da nova educação, do vandalismo, dos movimentos pelos direitos da liberdade sexual, da injustiça do poder judiciário, da filosofia de levar vantagem do poder legislativo, da inércia dos poderes executivos em qualquer esfera. Enfim, é ele que domina todas essas áreas. Ele controla essas áreas do costume, da política, da economia. Na verdade, ele cria a falsa sensação de que o homem é livre. Porém, de fato, o homem está sob o seu domínio, sob o seu controle. O homem sem Cristo também anda segundo as inclinações da carne, isso é, anda e vive segundo bem lhe parece. A vida do homem sem Cristo é essa. Ao rejeitar o plano redentor de Deus através de Cristo, ele demonstra que prefere andar segundo a sua vontade. Ao pensar que não tem liberdade com a vida entregue a Cristo, o homem escolhe viver dessa maneira, entre aspas, independente, sem saber, entretanto, que ele está sendo escravizado pelo diabo e pela sua própria natureza decaída. Agora, quais são as práticas desse ser humano sem Deus? Veja os versículos 2 a 3 também. Eles fazem a vontade da carne, isso é, agem de acordo com a antiga natureza. Eles fazem a vontade dos pensamentos, isto é, a maneira de pensar do ser humano foi adulterada. Se quisermos um retrato fiel da condição do ser humano, é só olharmos, e nós já estudamos esse texto, em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. 1 Timóteo 4, 1 a 3, que nós vamos estudar ainda, e também 2 Timóteo 3, 1 a 7. Eu repito essas passagens porque elas descrevem o ser humano sem Deus. Romanos 1, 18 a 32. 1 Timóteo 4, 1 a 3. E 2 Timóteo 3, 1 a 7. O caráter do ser humano também, sem Deus, é descrito nesses versículos 2 e 3. Ele é filho da desobediência, isso é, ele faz parte daqueles que decidiram se manter rebeldes contra Deus. E ele é filho da ira. A desobediência traz como consequência a ira divina sobre o homem rebelde. Portanto, qual é a sua condição? Essa é uma pergunta importante e a sua resposta é extremamente delicada. Você se encaixa nesse perfil de um homem ainda sem Cristo? Quem são os homens sem Deus? Veja ainda no versículo 2 e 3. Todos nós que andávamos dessa maneira. Ou ainda, todos nós que ainda andamos dessa maneira. Você que tem que saber se você andava ou ainda anda dessa maneira.
Na verdade, veja o que Paulo fala, todos os demais, isso é, não há exceção. Todo aquele que está sem Deus está nessa situação. Esse é um momento crucial do nosso programa, querido amigo. É o momento em que você tem que definir a sua posição. Você é alguém sem Deus, morto nos seus delitos e pecados, ou você já foi vivificado pelo Senhor? Agora, me deixe mostrar uma terceira ação da graça divina. A graça divina muda a condição do ser humano, e isso nós vemos nos versículos 4 a 7. Nos versículos 4 a 7, nós percebemos que a graça divina é misericordiosa. Veja o versículo 4. Deus é rico em misericórdia. O Salmo 130, versículo 4, diz assim, contigo está o perdão para que te temam. Essa é a grande bênção. Deus é um Deus rico em misericórdia. O amor de Deus é a causa da sua misericórdia. E a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Em segundo lugar, nós encontramos ali também nesses versículos que a graça de Deus é vivificante. Veja o versículo 5. Como dissemos anteriormente, é Deus o dono da vida. E essa vida só nos é dada através do Senhor Jesus Cristo. Não apenas a vida física, mas principalmente a vida espiritual. Deus nos deu vida, versículo 1, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, aqui no versículo 5. A graça divina também nos dá uma nova posição, e uma posição honrosa. Veja o versículo 6. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e a nossa posição já é essa. Já morremos e já ressuscitamos, como Paulo nos demonstrou lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20 e capítulo 3, versículo 1. Uma vez que já morresses, ou uma vez que já ressuscitasses, essa é a nova posição em Cristo. Por isso é que nós estamos assentados já nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ora, essa é uma expressão típica dessa carta. Ao estarmos assentados nos lugares celestiais, estamos com Cristo no seu trono. No seu trono de poder e glória. E desse trono emana toda a força que conquista o pecado, que nos liberta do procedimento do mundo, que nos livra do poder do demônio. Em Romanos 8, 37 a 39, Paulo diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A graça divina é revelada na eternidade. Veja o versículo 7. Suprema riqueza da sua graça. A graça divina é o seu favor estendido a nós, sem que o merecêssemos. Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A graça divina é a bondade de Deus para conosco. Exatamente. A bondade de Deus se evidenciou na sua própria doação, na sua própria encarnação, pois quando Jesus veio, foi Deus quem mais uma vez veio procurar o ser humano. A quarta ação da graça divina que nos infunde louvor é usar um meio adequado para nos levar diante de Deus. Versículos 8 e 9, bem conhecidos de todos nós, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Querido amigo, a graça divina nos salva gratuitamente. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, não vem de obras, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Nesse ponto, nós precisamos entender, fé é Deus falando em mim, é Deus apelando para mim mesmo através de mim. É Deus levantando a minha mão para receber aquilo que Ele mesmo quer me dar. Não há como o cadáver se levantar, como os escravos cortarem as correntes, nem como o filho da ira se afastar dessa ira. Mas Deus oferece a sua grande salvação de graça, gratuitamente. E a resposta do coração humano? Não pode ser outra, senão, obrigado, Senhor, e aceitar esse presente, simplesmente pela fé. Mas é bom destacar que isto, no versículo 9, não se refere à fé, mas se refere à salvação, à misericórdia, a tudo que está envolvido nessas palavras. Mas Deus sendo rico em misericórdia, nos mudou de situação. E a quinta e última ação da graça divina foi preparar antecipadamente a nova vida para nós que somos cristãos. Versículo 10. Deus nos fez feitura dele. Isso é, essa palavra no original quer dizer que nós somos um poema
Uma poesia, exatamente. Esse é o significado da palavra no original. Nós somos uma obra de Deus. Esse trabalho especial de Deus, isso é, Deus está lapidando na pedra bruta a nossa vida para nos apresentar como uma pedra bonita, uma pedra valiosa no seu tesouro especial. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Ele já de antemão criou para todos nós realizarmos. Querido amigo, eu espero que você possa avaliar a sua vida. E com muito carinho, eu peço a você, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, hoje é o dia de você recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Se você já o aceitou, viva e pratique boas obras para glorificar o nosso Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.